muita gente ainda tem hoje a ideia de que financiamento é só com a Caixa. Sim, ainda Né? tem. Mas a gente sabe que os bancos privados, enfim, têm são tão agressivos quanto, né, em taxas de juro e tudo Sim. mais, e se a pessoa já tem um certo relacionamento com o banco, então muitas vezes Facilita consegue uma boa taxa, né? Uhum. Falando um pouco dos bancos privados, sim, ainda tem muito isso. Eu digo que a Caixa, em específico, ela não tem concorrência quando se trata, praticamente não tem concorrência, quando se trata de Minha Casa Minha Sim. Vida, moradia popular. Exceto essa modalidade, os demais bancos estão muito agressivos. Eles têm uma flexibilidade, como tu disseste, em relação ao relacionamento. Então, muitas vezes o cliente não tem a renda comprovada específica para atender dentro da necessidade de crédito que ele precisa, o qual ele precisa, uma renda X compatível, comprovada. Mas pelo fato de ele ter relacionamento, pelo fato de ele ter uma movimentação histórica com esses bancos privados, facilita muito, existe uma flexibilização. Já a Caixa, existe essa limitação. Se ele não tiver uma comprovação de renda específica conforme a exigência do crédito que ele precisa, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. E aí vem a questão da agilidade, sim. Eu digo, por exemplo, o Banco Itaú, eu digo que é uma Ferrari no crédito imobiliário. É muito rápido. Então, tem a tecnologia, enfim, tem diferenciais. E falando da taxa específico, sim, muitas vezes, saindo dessa modalidade de moradia popular, a taxa, dependendo do score do cliente, dependendo do relacionamento do cliente, ela fica até melhor. Eu acabei de atender um cliente alto padrão, por exemplo, que nós conseguimos bater a taxa da Caixa. Claro, não foi uma taxa que o simulador te proporcionou, mas nós, junto à superintendência, conseguimos defender devido ao perfil do cliente. Então, tem uma série de critérios que o banco avalia e muitas vezes acaba, inclusive, concedendo uma taxa melhor. E aí, analisar também o custo efetivo total. Sim. Porque muitas vezes o cliente fala, mas no banco tal a taxa está tanto. Não, mas vamos ver o custo efetivo total. Vamos analisar a evolução das parcelas, o seguro residencial, o seguro que tem ali de vida. Tudo isso também acaba interferindo no custo efetivo total e nem sempre é a melhor taxa. Mas como tu disseste, às vezes as pessoas já têm na mente, né, que a Caixa é realmente a melhor alternativa. Eu acho que a maioria das pessoas, e aí o que acaba acontecendo? Elas são surpreendidas com o resultado de uma simulação em outros bancos que embora eles não acreditem, é mais vantajoso, né? Sim. E aí Sim. a gente acaba muitas vezes assinando com outros bancos, né? E acho que é bom para o mercado, né? É Sim, bom para o mercado de forma com geral. certeza. Mas falando de juros, a gente, nesse ano que passou, a gente estava conversando antes aqui, foi o segundo melhor ano de financiamento e de valores de financiamento imobiliário, e a rigor foi um ano de juro alto, né? Porque a Sim. Selic estava alta e tudo mais. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que a Selic interfere no juro do financiamento imobiliário e qual é a previsão agora com ela baixando para esse ano, para 2024. Projeções. Bom, eu gosto muito de salientar e sempre fazer um comparativo com 2020, que nós tivemos o menor patamar de taxa Selic. Então, nós tivemos uma taxa Selic de 2%. Eu sempre digo um tempo bom que não sei se volta, mas foi muito positivo. Nós tivemos aí em 2021 um boom novamente do mercado imobiliário. E aí eu faço comparativo. Em 2020, a taxa Selic chegou a 2% e o financiamento imobiliário a 6, 6,5%. Ou seja, 4% acima da taxa Selic. E aí hoje, que já está tendo uma redução frequente, uma frequência de redução da taxa Selic, onde nós estamos com 11,25%, porém o financiamento imobiliário está numa média de 10,5%, 11%, ou seja, quase batendo na taxa Selic. Mas, comparando com 2020, o financiamento imobiliário era 4% acima da taxa Selic. Então, quando os clientes e os parceiros perguntam, mas por que ainda não reduziu a taxa Selic? E aí eu entro nesse comparativo. Ainda o custo do dinheiro está muito caro para as instituições financeiras. Ainda o spread acaba não tendo um spread interessante
para a instituição, não há um retorno para a instituição financeira. Então, esse é um ponto bem importante. Ainda é muito caro emprestar recurso. Então, 2023, apesar de ter sido mais um ano consecutivo positivo do mercado imobiliário, do crédito imobiliário, foi um ano muito desafiador para o crédito. Claro que a Caixa acabou tendo um aumento no share dele, conseguiu novamente crescer muito o crédito imobiliário, mas os bancos privados, eles realmente recuaram no crédito, fecharam a torneirinha do crédito. Por isso, por este motivo, e tem mais 2 motivos que são bem importantes de citar, que é os altos saques de poupança. Então, sabemos que a origem do fundo que movimenta o crédito imobiliário muito vem de poupança. Sim. E não é interessante para o investidor deixar o recurso em poupança, porque hoje a poupança rende uma média de 0,5 mais TR, então 0,57, enquanto que num fundo de investimento conservador, um CDB, um LCI, está rendendo no mínimo aí 12%, 13%, 100% do CDI. Então não é vantajoso deixar o recurso aplicado em poupança. Então isso também afetou muito a concessão de crédito. E um outro ponto é a inadimplência, muito alta a inadimplência. Então, por este motivo, a concessão de crédito realmente foi difícil o ano passado, foi desafiador. Mas este ano, apesar de ainda não reduzir a taxa de juros, os bancos já começaram a flexibilizar o crédito, porque existe um cenário de muito otimismo. A taxa Selic reduzindo, a inflação de uma certa forma já contida. Então, tudo isso já gerou um cenário muito positivo. E muitos bancos privados já informaram que estarão e estão com muito apetite para o crédito para este ano. Então, apesar de não ter ainda redução na taxa de juros, já houve uma flexibilização no crédito. Então, estamos sofrendo um pouco menos na concessão de crédito junto aos clientes. Falando em projeção da taxa de juros, no segundo semestre, sim, existe uma projeção, então, dos bancos reduzirem a taxa de financiamento imobiliário, até porque até o final do ano a projeção, segundo o Boletim Focus, é chegar a 9,25, a taxa Selic. Então, no segundo semestre já existe essa projeção de reduzir. Vai reduzir muito? Provavelmente seja uma redução conservadora, porque se compararmos lá com 2020, sim, por exemplo, a taxa Selic era bem mais baixa, não dá para comparar. Mas vai com certeza fomentar muito o crédito. E aí vem outras questões que eu acho muito importante salientar, que é falando um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Então, em julho do ano passado já houve algumas mudanças que já fomentaram e movimentaram muito o mercado imobiliário, que é o aumento do subsídio, o aumento de renda, até R$8.000 de renda, o próprio valor do imóvel, que aumentou para 350 mil, se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, já houve um movimento no ano passado em relação a essas mudanças do Minha Casa Minha Vida. Tem o usado também que entrou, né? Sim, usado também, exatamente. E aí, já houve um crescimento, inclusive, de 30% nos lançamentos o ano passado, por isso, devido à Minha Casa Minha Vida, que é o que movimenta o mercado, que é a moradia popular, que movimenta o mercado imobiliário. E aí, para este ano, já existe, então, uma projeção de investir no Minha Casa Minha Vida, o governo, então, injetar 13,7 bi neste ano, em 2024, um aumento de 40% comparado com 2023, que foi 9,7 bi. Então, todas essas informações que eu estou passando aqui, com certeza vai fazer com que o nosso cenário, o nosso mercado seja crescente e um pouco mais que o ano passado. Então, a projeção é que este ano seja melhor que o ano passado. E o ano passado cresceu uma média de 18%, falando em moradia popular, comparado com 2022, e uma média de 15% alto padrão. Então, este ano tende a ser um pouco melhor ainda o crescimento. Então, vamos fazer muitos negócios, esperamos fazer muitos negócios esse ano. Aí. Em 2021, que foi o maior ano, eu imagino que tenha pesado muito também a coisa da pandemia. A gente estava no auge da pandemia. Sim. E muita gente precisou
se mudar, né? Uhum. Precisou ou para menor ou para maior em função ou queda de rendimentos ou de trabalhar em casa, enfim, né? Sim, Então, sim. acredito que aquele ano o juro ainda estava mais baixo e foi o ano que mais movimentou, acredito que por Foi. causa disso, né? Foi um efeito mesmo positivo, um efeito dominó que eu digo. Então, a taxa Selic, a taxa de juros, isso foi muito positivo, então incentivou muito o crédito, mas ao mesmo tempo a questão da pandemia, de ter a necessidade de investir num imóvel maior, mais amplo, que daqui a pouco tem um escritório, que tem uma estrutura melhor para a família. Então, com certeza foi por este motivo, E o sim. inverso também, né? Daqui a pouco a pessoa diminuiu o rendimento, precisou diminuir, Sim, enfim, vendeu sim, um sim. E teve muito e isso, comprou outro. infelizmente, né? Muitas empresas, inclusive, não resistiram à pandemia.